Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério, dando continuidade aos estudos. Vamos continuar a leitura do Estatuto da Igualdade Racial. Esta aqui é a segunda parte. Faremos aqui a leitura do artigo 23 até o artigo 46. Vamos lá. Capítulo 3 do direito à liberdade de consciência e de crença, ao livre exercício dos cultos religiosos. Artigo 23. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compete 1. A prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins. 2. Celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões. 3. A fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. 4. A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica. 5. A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à função das religiões de matriz africana. 6. A coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. 7. O acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. 8. A comunicação ao Ministério Público para a abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. Artigo 25. É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aqueles submetidos à pena privativa de liberdade. Artigo 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de 1. Coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas. 2. Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes africanas. 3. Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matrizes africanas ao lado da representação das demais religiões em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público. Capítulo 4. Acesso à terra e à moradia adequada. Artigo 27. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo. Artigo 28. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. Artigo 29. Serão assegurados à população negra a assistência técnica rural, a simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de logística para a comercialização da produção. Artigo 30. O poder público promoverá
a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. Artigo 31. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Artigo 32. O poder público federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades. Artigo 33. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público destinados à realização de suas atividades produtivas e da infraestrutura. Artigo 34. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica. Seção 2 da moradia. Artigo 35. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Parágrafo único. O direito à moradia adequada para os efeitos desta lei inclui apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários associados à função habitacional, bem como a assistência técnica e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana. Artigo 36. Os programas, projetos e outras ações governamentais realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, CNIS, regulado pela Lei 11.124, de 16 de junho de 2005, devem considerar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra. Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios estimularão e facilitarão a participação de organizações e movimentos representativos da população negra na composição dos conselhos constituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, FNIS. Artigo 37. Os agentes financeiros públicos ou privados promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos fins habitacionais. Capítulo 5 do Trabalho. Artigo 38. A implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público, observando-se 1. O instituído neste estatuto. 2. Os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial de 1965. 3. Os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção número 111 de 58 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que trata da discriminação no emprego e na profissão. 4. Os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. Artigo 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. É importante anotar isso aqui. Parágrafo 1º. A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra. Parágrafo 2º.
As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica em seus regulamentos. Parágrafo 3º. O poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado. Parágrafo 4º. As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Parágrafo 5º. Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras. Parágrafo 6º. O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. Parágrafo 7º. O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contem com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. Artigo 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação de recursos para seu financiamento. Artigo 41. As ações de emprego e renda promovidas por meio de financiamento para a constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda contemplarão o estímulo à promoção de empresários negros. Parágrafo único. O poder público estimulará as atividades voltadas ao turismo étnico com enfoque nos locais, monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os costumes da população negra. Artigo 42. O poder público executivo federal poderá implementar critérios para provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso, estadual, observados os dados demográficos oficiais. Capítulo 6 dos meios de comunicação. Artigo 43. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. Artigo 44. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para autores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Parágrafo único. A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados. Artigo 45. Aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, o disposto no artigo 44. Artigo 46. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão nas especificações para a contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado. Parágrafo 2º. Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. Parágrafo 3º. A autoridade contratante poderá, se considerar necessário para garantir a prática
de iguais oportunidades de emprego requerer auditoria por órgão do Poder Público Federal. Parágrafo 4º. A exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias quando abordarem especificidades de grupos étnicos determinados. É isto, como sempre, fique no aguardo de novidades aí. Próximo vídeo continuando a leitura. Algumas pessoas me disseram que não estão sendo notificadas, elas clicam no sininho, mesmo assim não são notificadas. Aconselho que siga este grupo, que estou deixando aqui o link na descrição. Esse aqui é o grupo de Facebook que eu administro. Somos donos lá, eu e mais 6 ou 7 pessoas somos administradores. Toda vez que eu posto um vídeo novo no canal, eu compartilho lá no Facebook. Então, você que mesmo se ativar o sininho não for notificado aqui, será notificado lá no Facebook, tá bom? Então, faça a inscrição aí no Face, que vai dar tudo certo, tá bom? É isso, espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!